Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula sobre os Evangelhos e o livro de Atos. Nós estamos na nossa 10ª aula e hoje falaremos sobre o Evangelho suplementar, o Evangelho diferente dos sinóticos. Nós temos 3 evangelhos que são chamados de sinóticos: Mateus, Marcos e Lucas. São 3 evangelhos que têm uma mesma visão, ou apresentam Jesus no mesmo formato, ou tem uma estrutura semelhante. Um baseou no outro, inclusive. Já João é um 4º evangelho chamado de suplementar, pois seu ponto de vista difere radicalmente dos outros. A forma e a estrutura como ele coloca difere radicalmente dos outros. Mas por que essa diferença? Em essência, é o mesmo objetivo: retratar a vida e o ministério de Jesus. Mas o ponto de vista de João, ele trabalha de alguém que viveu, alguém que caminhou ao lado de Jesus, alguém que pôde ser testemunho ocular do que estava escrevendo. Pastor, mas você falou sobre o Evangelho de Mateus e falou que Mateus, ele também foi um apóstolo, ele também foi uma testemunha ocular. Sim, só que a proposta de Mateus foi contrapor aquilo que era dito sobre Jesus e aquilo que os profetas do Antigo Testamento falavam sobre o Messias. Para quê? Para provar que Jesus era o Messias prometido. Então ele se baseou nos relatos que outros evangelistas fizeram, como Marcos e talvez alguma outra fonte sobre ditos e feitos de Jesus, e adicionou as suas experiências particulares, o seu testemunho ocular, do que ele viu, do que ele presenciou, mas com foco, com o objetivo de criar esse contraste entre o que Jesus fez em vida e aquilo que o Antigo Testamento falava sobre o Messias. Já João, ele foi uma testemunha ocular, e ele parece não ter se baseado nem em Mateus, nem em Marcos e nem em Lucas para redigir o seu evangelho. Ele foi de uma forma totalmente livre, de alguém que presenciou os fatos. Mas o interessante é que isso não gera contradição, muito pelo contrário, gera apoio, sustentação e nos dá um ponto de vista ainda complementar, suplementar aquela história. Não que a história fosse incompleta, mas uma coisa que suplementa, uma coisa que traz uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, e assim enriquece tremendamente a nossa leitura e o nosso conhecimento sobre quem Jesus foi e o que Jesus fez. Agora, é notável também nessas diferenças dos evangelhos sinóticos e do evangelho suplementar, que é chamado de João, acerca dos destaques que eles dão. Os evangelhos sinóticos destacam o ministério de Jesus na região da Galileia, o que ele fez ali, e por último narra a sua jornada a Jerusalém. Já o evangelho de João dá um destaque do ministério de Jesus na Judéia, toda a região da Judéia, não só ali na Galileia. Uma outra diferença é que os sinóticos, em sua estrutura, dão destaque para parábolas, a forma típica com a qual Jesus ensinava por parábolas. Até porque essa estrutura de parábola é uma estrutura extremamente didática. E como Lucas queria retratar Jesus como sendo um cara sábio, alguém que compreende-se as características, a sabedoria típicas de um homem perfeito, assim como Mateus queria exaltar a majestade de Jesus como sendo o rei, o Messias, assim como Marcos queria destacar os ensinos de Jesus como sendo alguém que tinha autoridade, apesar de ser servo, as parábolas foram muito usadas por esses evangelistas. Mas João, ele não registrou as parábolas, pelo menos não como nós a conhecemos, ou não com a estrutura como nós as conhecemos. Ao invés disso, João deu destaque para discursos mais longos. É notável como você vê ali um registro do ensino longo de Jesus. E não é um ensino didático, tipo parábolas, não. É um ensino realmente de fala, daquilo que ele expõe, daquilo que ele fala, e muito de acordo com o momento. É muito interessante que na estrutura de João, você vê ali circunstâncias, ou situações, ou ações que são explicadas por um discurso. Ou seja,
todas as ações que Jesus fez tinham um significado, tinham uma simbologia. E João dá um destaque para a ação, a atitude feita por Jesus, e logo na sequência, por um longo discurso ensinando o significado daquilo que ele fez. Então, olha, eu fiz isso, vocês não estão entendendo, mas olha, eu fiz isso aqui para mostrar, para ensinar vocês que no reino de Deus acontece dessa maneira. Aliás, uma outra grande diferença que nós vemos entre os sinóticos e o Evangelho de João é que os sinóticos dão destaque para o reino de Deus. Então, Mateus quis expressar a majestade de Jesus e como essa majestade se estende a outras nações. Marcos quis exaltar a majestade de Jesus, mostrando que apesar dele ser rei, ele é servo. Apesar dele servir, ele é rei, ele é grande. Então houve um destaque nessa questão da majestade do reino. E como Lucas queria trabalhar essa questão dos gentios e apontar de Jesus como sendo modelo de homem perfeito, ele destacou também a majestade de Jesus, falando sobre o reino de Deus. Agora João, ele deu um destaque para a vida eterna, seriam os efeitos desse reino, seria essa questão da vida estendida, da qual a gente já aproveita no momento presente. Isso é um tema que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas já adiantando aqui, João deu um destaque para os efeitos desse reino. João deu um destaque para a vida eterna, uma vida que já começa no momento que você se torna filho de Deus. Não uma vida que vai começar depois que você morrer e ressuscitar, mas uma vida que tem início desde já. Você desfruta da eternidade a partir desse momento que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador e por conta disso se torna filho de Deus. Esse é o momento de início da sua eternidade. A morte vai ser só um momento de passagem, mas a morte não pode te tocar, porque você é filho de Deus. Você já desfruta da eternidade, você já é um ser eterno. Assim como a marca no batente das portas do povo de Israel lá no Egito, que impedia que o anjo da morte os tocasse, da mesma forma, a marca do sangue do Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus no nosso coração, impede que o anjo da morte possa nos tocar. O anjo da morte passará por cima de nós. Eu não estou dizendo que você não vai experimentar a morte, mas que a eternidade implica num desfrutar desde já e não depois. Ou seja, você que já é um filho de Deus, você que já tem a marca de Jesus no seu coração, você já tem a eternidade para desfrutar. A sua vida eterna já começou. Tem a vida eterna anterior, aquele momento da morte, e a vida eterna posterior à morte. Mas você já desfruta dessa vida eterna. E esse é um grande destaque que o Evangelho de João traz. E é interessante você perceber essa diferenciação na prática, na forma como eles foram retratados, os evangelistas, na Catedral Metropolitana de Brasília, aqui no plano piloto, pertinho de nós, de onde nós estamos gravando essa aula. Você tem ali a entrada da capela, os 4 evangelistas retratados. De um lado está o retrato ou a escultura de Mateus, Marcos e Lucas. E do outro lado está a figura que representa João. Por quê? Por conta desse caráter sinótico dos 3 e desse caráter suplementar de João. Os sinóticos trabalharam numa mesma estrutura, buscaram o mesmo formato básico, buscaram o mesmo objetivo básico. Apesar de suas nuances, de suas diferenças, a apontarem para os propósitos que eles tinham e a forma como eles queriam retratar Jesus. Então, Marcos apontou Jesus como servo sofredor. Mateus apontou Jesus como o Messias prometido. Lucas apontou Jesus como sendo o modelo de homem perfeito. Mas João vai apontar Jesus como o Filho de Deus. E isso é interessante nós notarmos, desde a sua estrutura e da forma como ele compõe o seu evangelho. Enquanto Marcos começa ali já com o ministério de Jesus, com o testemunho de João Batista, Mateus traz uma genealogia de Jesus até Abraão, para mostrar a origem davídica, a linhagem davídica de Jesus, mostrar que ele era sim
alguém que compreendia as profecias messiânicas. Lucas traz uma genealogia mostrando Jesus até Adão, para mostrar a origem da humanidade e de alguma forma abraçar toda a humanidade, inclusive os gentios, nessa graça. João começa o seu evangelho dizendo o seguinte: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dessa palavra, e sem essa palavra, nada do que foi feito teria sido feito. E mais para frente ele diz que essa palavra se fez carne, se materializou no formato de uma pessoa, e nós, diz o evangelista, vimos a sua glória como a do Filho único do Pai. Ou seja, desde o início, João já busca retratar Jesus como sendo Filho de Deus, Jesus como tendo essa divindade, como sendo legítimo Filho de Deus. Esse é o grande almejo do Evangelho de João, mostrar Jesus como Filho de Deus. E com que propósito? João é o evangelista que mostra o seu propósito claramente. É para que vocês tenham fé no nome do Filho de Deus. João, ele não vê o mundo como judeus e gentios. Ele não vê o mundo com samaritanos, publicanos, fariseus, escribas, gente do povo, gente romana. João, ele traça uma linha no chão e diz: de um lado estão os incrédulos e do outro estão os crédulos. Eu quero que vocês, incrédulos, passem para o time dos crédulos. Independente se você é judeu, independente se você é fariseu, independente se você é publicano, independente se você é romano, independente se você é gentil, se você é bárbaro, a questão é: você está no time dos incrédulos ou no time dos crédulos? É essa a ótica sobre a qual João vê o mundo. E essa é a ótica sobre a qual ele redige o seu evangelho. Por isso ele trabalha muito temática da vida eterna. A questões envolvendo o reino, ela é muito relacionada a implicações dos judeus, a implicação messiânicas, a implicação de como os gentios podem ser abraçados nesse reino. Mas João quer fugir de tudo isso. João quer mostrar uma família divina. João quer mostrar que a humanidade é dividida entre crédulos e incrédulos, e por isso não faz o menor sentido para ele trabalhar questões inerentes ao reino. Por isso ele trabalha questões relacionadas à vida eterna. É notável também como João, ele rompe com essa tendência, ou essa forma que os outros evangelistas trabalham, a ideia de retratar Jesus com um aspecto judaico. Então você vê ali, ao passo que Marcos, ele mostra Jesus como sendo um servo aos moldes judaicos, como ele servia aos menos favorecidos. Da mesma forma como você vê a preocupação de Mateus de apontar um Jesus, que é o cumprimento das profecias messiânicas do Velho Testamento, ao mesmo tempo que você vê Lucas preocupado em retratar Jesus como um judeu que abraça o gentio, João tem a preocupação de mostrar Jesus como Filho de Deus, o Filho de Deus único e verdadeiro, e com isso, sem qualquer compromisso com sociedades, com culturas, com religiões, mas o fato nu e cru de que Jesus é o Filho desse Deus único e verdadeiro, e você precisa crer nesse nome para passar do time dos incrédulos para os crédulos e poder desfrutar da vida eterna que advém da fé nesse nome. Essa é a grande ambição de João. Então ele não escreveu para judeus, ele não escreveu para cristãos, ele não escreveu para não cristãos, ele não escreveu para romanos, ele escreveu para a humanidade, para todas aquelas pessoas que estão no time dos incrédulos, passarem para o time dos crédulos, e aqueles que já estão no time dos crédulos, permanecerem firmes, cientes de que a sua escolha foi a melhor. Esse é o alvo de João. Por isso, ele é um evangelho tão singular, tão diferente dos demais. Ele foi suplementar aos evangelhos sinóticos.
Como eu disse, ele não apresenta qualquer contradição, muito pelo contrário, ele apresenta uma outra perspectiva valiosíssima sobre Jesus e seu ministério. Por isso chamamos ele de evangelho suplementar. Mas para começarmos a nossa análise desse evangelho suplementar, nós precisamos entender quem foi que escreveu o evangelho segundo João. Pastor, quem escreveu o evangelho de João foi João, não foi? É o que a tradição nos mostra. Mas que João foi esse que escreveu o evangelho? E por que foi atribuído o nome de João a esse evangelho? Porque se você olhar, o autor desse evangelho se mantém anônimo, do início ao fim. Ele não se identifica como sendo João, ele se identifica como sendo discípulo ao qual Jesus amava. E assim ele se refere a si mesmo, do início ao fim do evangelho. Em nenhum momento ele fala que o discípulo ao qual Jesus amava era João. Ele não se identifica por esse nome. Ele se identifica como um título do discípulo ao qual Jesus amava. Mas uma coisa que nós vemos nesse evangelho é que foi escrito por uma testemunha ocular, porque ele dá detalhes de nomes, de medidas, de números, de quantidades, muito preciso, que não teria como ele precisar isso se ele não estivesse presente. Quando ele fala de Natanael, quando ele fala de Malco, ao qual aquele ajudante do sumo sacerdote, do qual Pedro cortou a sua orelha, nomes e detalhes que são dignos de alguém que presenciou o fato. Então você não pode dizer que esse evangelista foi alguém diferente de um discípulo de Jesus, até porque o seu conhecimento da Palestina, ou ali da cidade de Jerusalém, antes da sua queda, é muito apurado também. Ele fala sobre os pórticos do templo, a localização dos tanques e tal, de uma maneira, de uma riqueza de detalhe, que ele conhece muito bem essa topografia ali da época. Sem contar também dos costumes judaicos, que lhes são muito familiares. Quando ele fala sobre os costumes de acender o candelabro na festa dos tabernáculos, a forma como ele descreve, é alguém que estava muito consciente e muito familiarizado com esses costumes. Então, é notável que quem escreveu esse evangelho, seja quem for, foi um dos discípulos. E por que isso é importante? Porque essa designação de discípulo amado já foi base para alguns estudiosos proporem ideias, até um pouco quanto absurdas, sobre quem foi esse autor do evangelho. Já disseram que talvez o discípulo amado fosse um conceito e não uma pessoa. Assim como o Teófilo de Lucas, a quem ele dedicou o evangelho, a ideia de que esse discípulo amado não fosse uma pessoa, mas fosse um conceito. A ideia de que nós podemos nos encaixar nessa categoria, nós podemos criar uma empatia, ou nos colocarmos no lugar desse personagem, dentro da história, e nos tornarmos do discípulo amado. Só que você vê pela descrição, de que ele é sim uma pessoa. No final do evangelho, quando Pedro olha e fala, mas e quanto a esse aqui, ó? O que vai acontecer com ele? E Jesus fala, se é da minha vontade que ele viva até que eu volte, o que te importa? Não é da sua conta. Fala que ele se reclinou ao peito de Jesus, ali na Santa Ceia, fala que ele fez, que ele falou, enfim, que ele dá testemunho, não é um conceito simplesmente, ele mostra que é uma pessoa, mas que você tente personificar um conceito, o contexto ali não permite você dizer que esse discípulo amado é um conceito. Mas algumas pessoas já buscaram identificar esse discípulo amado como sendo Lázaro, mas qual que é o embasamento para dizer que é Lázaro? Simples o fato de que Lázaro foi identificado como sendo aquele a quem Jesus amava, ou um amigo muito amado, muito estimado de Jesus. Mas há de se conver que é um argumento bem fraco para se dizer que foi Lázaro, esse discípulo. Outros disseram que foi o jovem rico. Por quê? Porque diz que Jesus o amou, mas também é um argumento muito fraco. Dizer que ele é o discípulo amado porque Jesus o amou. Até porque o texto encerra dizendo que esse jovem rico, ele não seguiu Jesus. Ele decidiu abandoná-lo. Ainda que em algum momento da sua vida, ele tenha retornado, tenha voltado, isso não habilita ele para descrever com tantas riquezas de detalhes o ministério de Jesus.
Outros vão dizer, inclusive, que esse discípulo amado talvez fosse o dono do cenáculo no qual Jesus tomou a última ceia. Mas por quê? Bom, porque é natural que o dono do ambiente estivesse participando da ceia. E geralmente o dono do ambiente, ele tem um local de honra, sentado ao lado do grande anfitrião, aquele que poderia se reclinar no peito dele. Por isso é dito que o dono do cenáculo teria sido esse discípulo amado. Mas, mais uma vez, é só uma teoria que falta muito embasamento e muito apoio para ter ali, para ser levado em consideração, levado a sério. Agora, o que as evidências nos apontam, do texto, como eu falei, é que esse discípulo amado, ele está entre o grupo dos discípulos de Jesus. E a riqueza de detalhes com a qual ele caracteriza Jesus, inclusive em relação a momentos íntimos, mostra que esse discípulo, ele fazia parte do círculo íntimo de amizade de Jesus. E nessa questão, nós temos 3 pretendentes dessa categoria. 3 discípulos dos 12 que faziam parte do círculo mais íntimo de Jesus. São eles, Pedro, João e Tiago. Um desses 3 está mais habilitado a ser o discípulo amado. Agora, quando você olha para o texto, você percebe que Pedro, ele foi narrado e descrito em muitas situações, colocando diferença entre ele e o discípulo amado, ao exemplo do qual eu até citei aqui anteriormente, em que, quando Jesus tem aquele tete a tete com Pedro na praia, depois Pedro pergunta, e quanto a este aqui? E Jesus fala, se é da minha vontade que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? E esse é o discípulo amado, esse é identificado como sendo o discípulo amado. Então Pedro é retratado como sendo alguém diferente do discípulo amado. Então dos 3, Pedro não pode ser o discípulo amado. Falta João e Tiago. Só que Tiago, ele foi martirizado logo no início da igreja. Foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Quando os apóstolos foram presos, e aí sentenciaram um deles à morte, e o povo se alegrou por conta disso, aí o monarca quis matar mais gente, mais os apóstolos por conta dessa alegria que gerou no povo, na multidão. Tiago foi o primeiro. Então o discípulo amado, se fosse Tiago, não teria sobrevivido para escrever esse registro do evangelho alguns anos depois daquele martírio. Por isso, se eliminamos Pedro e eliminamos Tiago, só sobra um candidato, João. João, o apóstolo. João, o discípulo de Jesus. João, o discípulo amado. Ah, pastor, mas por que ele quis se retratar como discípulo amado? Por que ele não falou logo que era ele, João, e acabava com essa história logo de uma vez? Será que ele foi meio arrogante dizer, Jesus me amava mais do que amava vocês? Será que ele foi meio pedante ao achar que ele era o discípulo favorito de Jesus? Certamente não. Até porque ele nem se identifica por nome. Se houvesse alguma petulância, alguma pedância da parte dele nessa questão, certamente, nem que fosse no finalzinho, ele ia identificar, dizendo que ele, João, era o discípulo amado. Mas não foi esse o caso. O que nos mostra que ele buscou se omitir, primeiro, para destacar a fé em Jesus. Ele falou que era o discípulo amado para dizer que aquele testemunho, aquele evangelho era digno de confiança. Por quê? Porque foi escrito por alguém que vivenciou, alguém que presenciou, alguém que caminhou ao lado de Jesus do início ao fim, alguém que viu cada uma daquelas coisas que estão sendo relatadas. Por isso, ele se identificou como sendo um discípulo amado de Jesus, alguém que em Jesus confiava para que o seu testemunho fosse aceito. Mas as pessoas naturalmente sabiam quem ele era, porque ele não se identificou como sendo João. Então ele se identificou como sendo um discípulo amado. Talvez era um título que as pessoas tinham para com ele. Talvez até aquela ideia de que ele estaria vivo até quando Jesus voltasse, porque ele tenta dissuadir as pessoas de acreditarem nessa fantasia ou nessa ilusão, ou nessa lenda de que Jesus disse isso. E ele destaca, Jesus não disse isso. Jesus disse, se é da minha vontade que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Mas Jesus não afirmou que ele viveria até a volta de Jesus.
E é notável que João estava vivendo uma época bem complicada, porque os anos estavam passando, havia uma expectativa de uma volta rápida de Jesus, pois ele disse: venham sem demora, e tanto que na igreja primitiva, as pessoas vendiam o que tinham para poder distribuir para os pobres. Por quê? Eles queriam que todos os judeus estivessem ali, todos aqueles cristãos judeus estivessem ali, aguardando a volta de Jesus. Então não volta para a sua pátria não volta para a sua nação não, fica aqui porque Jesus vai voltar a qualquer momento. Ah, mas eu não tenho como ficar aqui, eu não tenho terras, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como me sustentar. Não tem importância, nós vamos vender os nossos terrenos e vamos repartir o dinheiro entre a gente para se sustentar. Afinal de contas, do que me vale um terreno agora, se Jesus está voltando? Então havia uma expectativa de uma volta rápida de Jesus. Só que os anos foram se passando, uma perseguição se abateu contra a igreja, muitos começaram a desanimar na fé, aquele anseio, aquela expectativa de que Jesus vai voltar a qualquer momento, começou a ser perdida. Por isso, João precisou fazer um relato para fazer aqueles que estavam no grupo dos crédulos permanecerem firmes ali, e aqueles que estavam no grupo dos incrédulos passarem para o grupo dos crédulos. Então é notável como João destacou essa questão sobre a divindade de Jesus, também por conta desse propósito. Agora, João, como sendo o discípulo amado de Jesus, ele se auto-identificou como sendo tão discípulo amado, não por uma arrogância, mas como uma forma humilde de destacar a autoridade do seu testemunho. Eu sou um discípulo, e mais que um discípulo, eu sou considerado um discípulo amado, porque Jesus confiou a mim muitas coisas, e eu estou dando esse testemunho para vocês, para atestá-lo de que ele é verdadeiro. Então foi uma tentativa, uma busca, de gerar autoridade no seu testemunho, e não uma busca de se engrandecer, ou de tentar ser pedante ali. Não foi a intenção de João. Por isso, ele se manteve ali anônimo, como sendo discípulo a quem Jesus amava, para que o foco estivesse sempre na fé em Jesus. Ele teve autoridade como testemunha, mas a fé precisa recair sempre em Jesus. Bom, João se manteve ali no anonimato, mas isso gerou uma série de problemas sobre a identidade do evangelista, como nós vimos aqui. Teve gente propondo que fosse Lázaro, que o discípulo amado fosse o jovem rico, que fosse só um conceito, até o dono do cenáculo sugeriram que fosse. Mas teve um testemunho muito persistente de Eusébio, que talvez valha a pena a gente destacar aqui, para que não se crie qualquer dúvida. Eusébio, ele foi um dos pais da igreja. Os pais da igreja são aqueles que foram discípulos dos apóstolos e lideraram igrejas ali na antiguidade, no início da era da igreja. Então tivemos ali Policarpo, que foi discípulo direto de João. Ele e Papias, que também era um parceiro de Policarpo, foram discipulados pelo próprio João. Policarpo discipulou Irineu. Ah, pastor, mas Policarpo, Irineu e Eusébio estão na Bíblia? Não estão. Não estão na Bíblia, porque a Bíblia foi registrada no período apostólico. Lembre-se que aqueles registros que são considerados canônicos, ou seja, têm uma autoridade divina, aqueles registros que são atestados como sendo divinamente inspirados, eles precisam ter uma autoridade apostólica, ou seja, escrito por um apóstolo ou por alguém muito próximo de um apóstolo, como foi no caso de Marcos, que registrou as lembranças do apóstolo Pedro, ou de Lucas, que foi assessor do apóstolo Paulo. Todos os outros escritos foram escritos por um apóstolo. Essa autoridade apostólica que define se um livro pode ser aceito como parte da coleção de livros inspirados por Deus ou não. Os pais apostólicos, apesar de virem de uma linha direta e próxima de uma sucessão apostólica, eles não eram os apóstolos, e por isso seus escritos não estão registrados na Bíblia. Então os escritos de Policarpo, ou o que Policarpo disse, que foi registrado por Irineu, não estão na Bíblia, estão em outros livros históricos, como Contra as Heresias, que Irineu escreveu para combater algumas heresias. Eusébio escreveu também
uma história da igreja cristã, por isso é considerado o pai da história da igreja. Foi o primeiro, depois de Lucas, a registrar uma história da igreja primitiva. Então, essa história dos pais da igreja está registrado numa literatura que Eusébio escreveu. Mas esses pais da igreja, eles produziram algumas literaturas que, embora não sejam canônicas, nos trazem algumas referências ou algumas coisas importantíssimas a respeito daquilo que os primeiros cristãos tinham como costume, como crenças. É aquilo que nós chamamos de tradições. A tradição não tem um peso bíblico, porque não está na Bíblia, mas as tradições são testemunhos desses primeiros cristãos que estavam muito próximos, que foram contemporâneos, inclusive, dos apóstolos. E existe um testemunho de Irineu acerca de Policarpo, aonde ele faz referência ao apóstolo João, dizendo o seguinte: o próprio João, discípulo do Senhor, que também tinha se reclinado sobre o peito de Jesus, também proclamou o evangelho enquanto estava em Éfeso, na Ásia, ali na literatura que Irineu escreveu contra as heresias. Ou seja, ele fala que João, o apóstolo, o discípulo, aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus, ou seja, já havia uma identificação que o discípulo amado que se reclinou sobre o peito de Jesus não era o dono do cenáculo, como propuseram, mas era o próprio João, pelo testemunho de Irineu, um dos pais da igreja. Irineu foi discípulo de Policarpo, e Policarpo, por sua vez, foi discípulo do próprio João. Irineu, inclusive, fala: eu consigo me lembrar os acontecimentos daquele tempo, tanto que sou capaz de descrever exatamente o lugar em que o abençoado Policarpo estava sentado e os relatos que ele fez de sua conversa com João e com os outros que tinham visto o Senhor. Ou seja, Irineu, ele foi contemporâneo de João. Foi uma sucessão direta. Policarpo foi discípulo de João, Irineu foi discípulo de Policarpo. Mas Irineu, ele foi contemporâneo de João. Ele viveu, ele viu, mesmo quando ele era jovem, ali João e a relação que ele tinha com Policarpo. Então a gente pode ver que o testemunho deles é relevante para algumas coisas. Então Irineu falou que aquele que se reclinou sobre o peito de Jesus foi o próprio João, o que identifica ele como sendo um discípulo amado. Agora Eusébio, aquele pai da igreja que escreveu a história da igreja primitiva, ele buscou alguns relatos de alguns pais da igreja e ele criou uma teoria de que existia o apóstolo João e um outro discípulo conhecido como presbítero João. E essa teoria é muito famosa e muito usada ainda hoje em dia para defender que o evangelho de João não foi escrito pelo apóstolo João, aquele pescador, aquele que foi chamado por Jesus, mas pelo presbítero João, esse outro discípulo de João. E da onde foi que Eusébio tirou essa ideia que haviam dois discípulos com o nome João? Bom, ele pegou um texto ali de Papias. Papias, ele foi parceiro de Policarpo, ele foi discípulo do próprio apóstolo João. E aí ele relatou o seguinte: se porém chegasse alguém que fora seguidor dos presbíteros, eu interrogava a respeito das palavras dos presbíteros, o que disser André, ou Pedro, ou Filipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, os quais coisas diziam. E aí depois, ele faz o seguinte, ele cita também Ariston e o presbítero João, discípulo do Senhor. E aí Eusébio pega essa afirmação de Papias e fala assim: olha, está vendo? Papias falou sobre João junto com os demais apóstolos, mas depois ele fala de Ariston e fala sobre o presbítero João. Ou seja, ele fez o relato de dois Joões ali. Então havia o João apóstolo e havia um tal de presbítero João. Eusébio interpretou as palavras de Papias dessa forma.
E aí surgiu a possibilidade de que talvez quem escreveu o Evangelho de João não foi o apóstolo João, mas esse presbítero João. E por que a ideia de Eusébio? E por que ele queria forçar a trazer essa ideia? Era muito simples. Eusébio, ele não acreditava que o livro de Apocalipse ele precisasse ser colocado no cânon. Eusébio, ele tinha uma certa implicância com o livro de Apocalipse. Ele achava que o livro de Apocalipse não era um livro inspirado, não foi escrito por um apóstolo e por isso tinha que ser tirado do cânon bíblico. Mas o livro de Apocalipse é descrito como sendo de autoria do próprio João. Aí Eusébio inventou essa história de que haviam 2 Joões como líderes da igreja, para dizer que o livro de Apocalipse não foi escrito pelo apóstolo João, mas por esse tal aí de presbítero João, e por isso não merecia confiança. Agora, essa interpretação de Eusébio, de que existiam 2 Joões líderes da igreja, ele é mais furado do que queijo suíço. Porque quando você vê aqui o testemunho de Papias, você vê que ele faz um relato dos apóstolos e chama os apóstolos de presbíteros. Ou seja, o título usado por Papias para se referir ao presbítero João não é um título de inferioridade, mostrar que ele não é o apóstolo João, mas o presbítero João. Não, Papias usa o título de presbítero justamente para diferenciar os apóstolos. Tanto que no início ele diz aqui, se porém chegasse alguém que fora seguidor dos presbíteros, eu interrogava a respeito das palavras dos presbíteros, o que disseram André, Pedro, Filipe, Tomé, Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor, e quais coisas diziam. Então ele está falando que os presbíteros aqui são os apóstolos. Presbíteros e apóstolos são sinônimos para Papias. Ele não usou como um título de categoria diferente. Mas e por que ele depois cita Ariston e o presbítero João? Na mesma sequência, ele já falou de João anteriormente. Porque Ariston não era um presbítero ou apóstolo. Por isso ele cita Ariston de uma forma separada. E depois ele afirma novamente o presbítero João, porque João era o único apóstolo que ainda estava vivo naquele tempo. Então, para destacar talvez um testemunho, uma autoridade de uma testemunha ocular, ele citou João junto com Ariston. Mas para mostrar essa autoridade apostólica que esse João tinha sobre Ariston, ele designou como presbítero João. Lembre que para Papias, presbítero e apóstolo é o mesmo título. Então Papias não está fazendo distinção entre o João apóstolo e o João presbítero, como Eusébio propôs. Papias está fazendo aqui a menção a João, o apóstolo ou presbítero, aquele que estava vivo naquela época, aquele que era uma testemunha ocular do que Jesus fez, e aquele que redigiu o Evangelho segundo João. Então não caia nessa ideia de que talvez o evangelista que escreveu João não tenha sido o apóstolo João, mas um outro João qualquer. Não existe uma base sólida para você firmar ou tecer essa afirmação. As evidências apoiam e sustentam muito mais a ideia de que foi João, o apóstolo de Jesus, que escreveu esse evangelho, mais do que fosse qualquer outra pessoa. Ok? Bom, em termos de conteúdo, é muito interessante que João combateu algumas ideias gnósticas, uma espécie de um pré-gnosticismo. Pastor, o que é gnosticismo mesmo? Gnosticismo era uma espécie de filosofia que deturpava as religiões. Era uma tentativa de unir conceitos de várias religiões numa coisa só. Eles foram muito influenciados pela perspectiva filosófica de que a matéria é ruim, o espiritual é bom, o mundo das ideias é algo bom, o mundo material e físico é algo ruim. Essa dualidade filosófica influenciou os gnosticismos. Aí, por conta dessa forma de ver a vida, ou o mundo, essa visão, essa cosmovisão da qual essa filosofia trabalhava,
eles começaram a reinterpretar muitos conceitos das religiões em cima dessa dualidade. E aí criaram as coisas mais bizarras e inacreditáveis que você possa imaginar. O gnosticismo, por exemplo, tiveram aqueles gnósticos que, guiados por essa ideia de que a matéria é ruim e que o que é espiritual ou imaterial é bom, eles tentavam desfazer de tudo que era material. Eles tentavam abster-se da comida, abster-se da impureza sexual, abster-se de qualquer coisa que pudesse alimentar a carne, porque a carne é ruim, o espiritual é bom. Então, é uma forma de você se conectar ao espiritual, de você garantir essa vida eterna, você precisava se desvencilhar do que é material e abraçar o espiritual. Mas existia uma outra linha gnóstica que foi para o extremo oposto. Já que a matéria é ruim e que o espiritual que é bom, vamos aproveitar tudo que a carne tem para oferecer, tudo que ela quer, vamos dar para ela, não importa, não interessa mesmo. É uma coisa fútil, passageira. Um dia a gente vai ter a realidade espiritual que é boa, que é agradável, que a gente vai desfrutar. Vamos então aproveitar essa vida aqui o máximo que pudermos. Então vocês tinham os gnósticos ascetas, que se abstinham de comidas, de impurezas, de uma impureza sexual, e você tinha os gnósticos que eram pervertidos, que viviam uma libertinagem sexual, que comiam todas as coisas, que eram glutões, que buscavam aproveitar a vida o máximo que podiam. Afinal, a carne era mal e logo ia acabar. Bom, esses dois grupos de gnosticismos começaram a perverter os conceitos religiosos de uma época posterior ao primeiro século da era cristã. Então, eles começaram a pegar questões cristãs e adaptar segundo os seus conceitos. Então, para os gnósticos, por exemplo, a vida após a morte não era se você se tornou filho de Deus, você garante sua vida após a morte. Não. Havia um segredo. Porque após a sua morte, a sua alma ia ter que pregar uma jornada, passar por vários planetas aí pelo universo, até chegar no céu, até chegar na vida eterna. E para que a sua alma pudesse enfrentar essa jornada, em cada planeta, ela encontraria um demônio que ia tentar segurá-la ali. E para você conseguir desvencilhar ou enganar esses demônios aí nos planetas e chegar a essa vida eterna, você precisava de um segredo especial. Por isso é chamado de gnosticismo, conhecimento. Não é o fato de você ser filho de Deus que vai trazer a salvação, mas o fato de você ter um conhecimento especial. Que conhecimento especial é esse? Cada linha gnóstica vai propor a sua. Por isso existem alguns chamados evangelhos gnósticos, de Judas Iscariotes, por exemplo. Era um evangelho escrito por gnósticos, é claro que não foi escrito por Judas, alguém tentando se passar por Judas, ou trazer uma autoridade para o seu evangelho, escreveu como se fosse Judas. Mas que autoridade ele poderia trazer para o evangelho, que ele leva o nome daquele que traiu Jesus? Bom, esse evangelho retrata Judas como se fosse o grande herói de Jesus, porque a Judas foi confiado o segredo gnóstico. Judas foi o único discípulo de Jesus a quem ele legou o segredo de gnóstico, de que a carne é ruim e de que a alma é boa. E Judas, como herói, libertou seu mestre da escravidão da matéria, da carne, e pôde fazer com que ele vivesse a plenitude do Espírito. Loucura, absurdo, mas eram conceitos do gnosticismo que foram se infiltrando no cristianismo. E isso trouxe concepções extremamente erradas, extremamente ruins e maléficas para os costumes cristãos. Na época de João, o gnosticismo ainda não existia oficialmente. Ele foi se consolidar como uma religião, uma filosofia, depois do primeiro século. Então, na época de João, não havia o gnosticismo propriamente dito. Mas, na época de João, haviam ideias que gerariam gnosticismo no futuro. E foram contra essas ideias que João combateu ao colocar no seu evangelho esse equilíbrio entre o que é material e o que é o espiritual. Olha só que interessante. Enquanto Marcos colocou na balança o equilíbrio entre Jesus, a autoridade, e Jesus, o servo, enquanto Mateus colocou na balança a questão de Jesus, o rei do Messias, e Jesus, o rei do mundo, enquanto Lucas colocou na balança a questão
de Jesus, ele ser o homem perfeito, e Jesus ser o Filho de Deus, que abrange a humanidade como um todo, João colocou na balança as características humanas, físicas, corpóreas e materiais de Jesus e as qualidades divinas de Jesus. Ele buscou colocar essas características numa balança equilibrada, para mostrar que, diferente dessa concepção de que a carne é ruim e que o espiritual é bom, Jesus veio em carne. Jesus, como dizem os teólogos, era 100% homem e 100% Deus. A balança estava em equilíbrio. E João buscou retratar essa balança em equilíbrio, do início ao fim do seu evangelho. É extremamente notável no evangelho de João como a humanidade de Jesus é retratada ao longo dos seus discursos. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas retratam um Jesus mais sábio, um Jesus mais superior, um Jesus mais magnânimo, João não tem problema nenhum de mostrar Jesus na sua humanidade plena. Jesus discutindo com os argumentos dos fariseus, Jesus sofrendo zombaria dos fariseus, mas sustentando seu argumento. Então você vê a humanidade de Jesus ali, sempre estampada. Um exemplo claro foi aquela situação em que os irmãos de Jesus, a família terrena dele, chegou e falou: vai lá para Jerusalém, vai lá na festa dos tabernáculos, porque ninguém que faz essas coisas brilhantes e maravilhosas que você está fazendo, vai ficar no anonimato, vai ficar em sigilo. Vai lá, sobe e se mostra para o povo, porque nem os irmãos acreditavam nele. E Jesus chegou para eles e falou: olha, a minha hora não chegou, o que eu tenho eu com vocês? Vai vocês para lá, vai vocês se mostrarem na festa, porque o mundo odeia vocês. Aliás, o mundo ama vocês, o mundo não tem por que odiar vocês. Agora a mim, o mundo tem que odiar sim. Por isso, eu tenho que manter o meu anonimato, até que meu Pai me oriente ao momento certo. Então você vê alguns conflitos, algumas discussões, tipicamente humanas de Jesus. Ele discutindo com seus irmãos ali sobre a questão de subir para a festa dos tabernáculos ou não, ou ficar no anonimato. Você vê muito essa questão dos discursos de Jesus sendo dito, e as pessoas zombando dele, e falando: você está endemoniado. E ele falando: eu estou endemoniado? É claro que eu não estou endemoniado. Se eu expulso demônios pelo poder dos demônios, como é que o reino dividido vai subsistir? Ele usava argumentos: e vocês estão me desonrando, porque estão falando que eu estou sendo guiado por demônios, quando eu estou sendo guiado pelo Espírito de Deus, meu Pai. Se vocês fossem de Deus, se vocês fossem filhos de Deus, vocês reconheceriam que eu também sou filho de Deus. Mas o pai de vocês é o diabo, e é por isso que vocês não me consideram como filho de Deus. Então você percebe ali uns discursos meio acalorados, meio aflorados de Jesus. E esses discursos tinham um âmbito de quê? De gerar a credulidade, de trazer as pessoas da incredulidade para a credulidade, para o contexto de crédulos. Esse era o grande anseio, a grande ambição do apóstolo João ao escrever o seu evangelho. Por isso, ele colocou na balança essa questão de Jesus como sendo filho de Deus e Jesus como sendo filho do homem. Jesus na sua humanidade e Jesus na sua divindade. As coisas não são excludentes, as coisas não são parte um, parte outro, as coisas são completas. Jesus era 100% homem e Jesus era 100% Deus. E por que isso é importante? Para combater essas ideias gnósticas que já começavam a circular no meio cristão naquela época. Aquela ideia de que Jesus, não, ele não veio em carne não. Mas João retrata um Jesus que ressuscitou e pediu para que os discípulos tocassem nele. Pediu para que dessem a ele de comer. João retrata um Jesus que se sentou na beira da praia para tomar um café com seus discípulos. Porque ele era humano. Ele ressuscitou em carne, mas ele também era divino. Então essa balança é notável na forma como João redige o seu evangelho. Em termos de estruturas e alguns outros detalhes, nós veremos então na nossa próxima aula. E espero vocês até lá, viu pessoal? Tchau, tchau. Deus abençoe.